Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Pode Ousar. E hoje com uma convidada mais do que especial, a André Pedroso, que é palestrante sobre alta performance, biohacking, nutricionista de formação, vários outros temas, top voice também no LinkedIn, né? Acho que foi a primeira na nutrição. Primeira do Brasil. Do Brasil, legal. Exatamente. Incrível. Muito interessante. Cara, e assim, a nossa cabeça já tá fervendo porque são tantos assuntos que nos interessam. Estamos que nem criança no parquinho, querendo saber mais sobre isso. Que a gente já aproveita que vai ser quase uma consulta também, né? Com certeza, sempre é. Eu fiquei pensando se a gente não faz esse podcast para ter consultas gratuitas com os especialistas. Será que a gente não tá fazendo isso? Não, se o dia descobrir isso, paro de vir aqui gravar. Foi o Ricardo, foi agora a Ricardo André. Brandão, inclusive Ricardo Brandão, porque a gente convidou para vir aqui, a gente chamou para vir aqui falar um pouco, né? A gente sempre pede para os nossos convidados convidar alguém que tá fazendo um trabalho foda. Que legal. E ele citou o seu nome aqui pra gente ter essa conversa. Uma honra. Muito obrigada. É um prazer estar aqui falando sobre nutrição, sobre biohacking, poder divulgar essa mensagem tão importante para o pessoal assistindo Pode Ousar. André, eu vou te falar agora uma coisa sobre esse assunto. A gente ama alguma coisa que dá para dar um gás a mais pra gente. Só que a gente não é ligado em nutrição, a gente não sabe, a gente não, né? Eu sei que é um assunto relativamente novo até aqui no Brasil, essa questão de naturais, como você estimular o teu cérebro, você ter melhor performance cognitiva através de coisas naturais que tem na natureza, que a gente pode consumir, alimentos, bebidas que a gente possa consumir. Sim. A gente é um fã hoje da Ritalina, a gente é fã do Venvance, a gente é TDAH, então a gente usa esses medicamentos e não consegue viver sem, né? Sim. Mas tem outros caminhos, então, né? O que tem de novidades? O que muda, né? Não é só medicamento, então. O que tem de novidade aí nessa área de biohacking natural, o biohacking, né? por si é uma novidade, eu acho, é verdade. Esse termo aqui no Brasil. Tu viu que tu tá com a blusa rasgada? Eu vi. Obrigado por avisar os... Eu tinha descido lá, eu passei pela carárvore, tem uns espinhos, e levou um pedaço da camisa. Ó, tá vendo? TDAH é foda. O que a gente consegue fazer de melhor pra evitar isso? Em pessoa. Não, o que acontece? Quando a gente tem um diagnóstico, é claro que não se pode simplesmente faz o desmame, tira o medicamento e usa natural. Tem que ter muita cautela em relação a isso. O que eu vejo hoje é a automedicação exagerada sem necessidade. Ou mesmo o abuso de substâncias naturais, mas que podem gerar aquele vício, por exemplo, a cafeína. Então, assim, as pessoas que a todo momento estão bebendo café para ficar acordadas e à noite querem beber algo ou utilizar um medicamento para conseguir dormir, elas estão à base de medicamento o dia inteiro. Ela tá falando então, da gente. não é isso que o biohacking busca estimular. E eu sigo por uma linha, pessoal, que é muito voltada para o natural, realmente. A gente consegue, de forma natural, conseguir otimizar nossa performance, muitas vezes sem falar de medicamento, sem falar de suplemento. Tanto que eu desenvolvi uma metodologia que é chamada de 3 R's do biohacking, que é, primeiro, remover os gatilhos que estão ali prejudicando a sua performance, que eu chamo de agressores da alta performance. Depois, a reposição. Então, se você tem deficiência de alguns micronutrientes, por exemplo, você precisa repor, porque senão você também pode ter queda de energia, queda de produtividade. E o terceiro é a restauração. E aí a gente volta no que era dos nossos antepassados, o hábito de estar em contato com a luz durante o dia, durante a noite a escuridão. Que a gente chama isso, na parte de biohacking, de ciclo circadiano. É o nosso relógio biológico. O que é ciclo circadiano? Então, de uma forma bem resumida, a gente tem uma sincronicidade de relógios no nosso organismo. Existe um relógio mestre, que fica aqui no cérebro, no núcleo supraquiasmático, e é ele que vai reger, faz toda essa orquestra do nosso corpo. Então, a gente tem também os reloginhos periféricos. O problema é que as pessoas estão cada vez mais com essa desincronização de relógios. O que elas fazem? Muita claridade durante a noite, então o excesso de telas luminosas, a pessoa deita, está mexendo no celular. Acorda, geralmente não tem exposição à luz do sol. Então, uma técnica muito simples, um hack de biohacking é: acorda, olha para a luz, olha para o sol. Só de você estar exposto 15 minutos antes do meio-dia no sol, você já tem uma melhora dessa liberação de serotonina, por exemplo, que é o neurotransmissor do bem-estar durante o dia. E isso já vai sinalizar também para o seu corpo que horas depois você precisa produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Se eu não produzo a serotonina, eu também não produzo a melatonina depois? Pode dificultar? A serotonina ela é precursora. E quando a gente fala de nutrição, por exemplo, de reposição, que é o segundo R do biohacking, eu estou falando também de neuronutrição. Como que a nutrição impacta a minha saúde cerebral, a minha mente e também o corpo.
Por exemplo, existe um aminoácido chamado triptofano. A gente encontra em alimentos proteicos. Também pode ser suplementado. O whey protein, por exemplo, hoje que muita gente suplementa, ele é rico também em triptofano. Os alimentos, por exemplo, as carnes, os ovos, leite derivados, ou até algumas leguminosas, para quem não consome carne. Então, grão de bico, ervilha, lentilha, são ricos em triptofano. Tem alguma relação com a proteína? Porque parece que o que tem proteína tem triptofano ou nada a Sim, ver? é porque o triptofano ele é um aminoácido. Então a gente encontra em alimentos proteicos justamente por causa disso. Legal. Eu sou leigo, mas eu sou interessado no assunto básico, eu acabo E entendendo. o que acontece? O triptofano ele é precursor de serotonina e de melatonina. Então, se a gente não tem esse consumo de triptofano adequado, porque o que acontece? Existem 2 grupos de aminoácidos, né, que estão nas proteínas, os essenciais e os não essenciais. O triptofano, ele é essencial, ou seja, a gente precisa necessariamente consumir por meio da O alimentação. corpo não produz. Exatamente, o corpo não produz. E teria que ser cedo já, muda alguma coisa se você se alimentar com alguma proteína já cedo ou não? A gente tem várias evidências da importância de ter proteína no café da manhã. Também tem esse impacto. A gente também tem essa contribuição da melatonina à noite com o consumo de alimentos proteicos, mas não só o triptofano. Olha só como o nosso corpo é inteligente, né? Não basta só o triptofano, a gente precisa de precursores para produzir. Então, é magnésio, são as vitaminas do complexo B. E aí que está a grande questão. Às vezes a pessoa fica a todo momento utilizando os estimulantes, que eu tinha mencionado a cafeína, e ela esquece que às vezes é a falta de alguns nutrientes específicos que ela poderia estar consumindo. E prejudica muito, né? Porque o estimulante, na verdade, ele vai mascarar uma falta de um aminoácido, de uma vitamina ali dentro. Exatamente. E aí a pessoa, é muito fácil, por exemplo, viciar em cafeína, né? Até energético. Energético, Sim. às vezes, eu compro um dia. Aí eu vejo que no segundo dia eu comprei de novo, no terceiro eu comprei de novo. Daqui a pouco eu tô a semana inteira comprando. Tem que cortar, porque é muito fácil. Tu viciar, tu tem aquele... Vou tomar rápido antes que termine, daqui no final eu não vou estar tomando. Não vou jogar tem fora. aquele Até boost. o final daqui já vou estar mais consciente, eu acho. É o último, que vai ser a última vez que tu toma tanto energético. E aí tu fica dependente disso, né? Aí tu não dorme direito. No outro dia você acorda, você precisa tomar café porque tu não dormiu bem. Exatamente. Isso vira um ciclo Acumula. vicioso, né? Exato. Eu tinha esse problema com o Venvan, estava tomando 70, era muito forte, trabalhava 24 horas sem parar. Aí quando virava as 24 horas, era outro dia, precisava começar de novo o ritmo. Sim. Mas eu estava destruído já. Aí tomava de novo para poder... Vira um ciclo vicioso, né? Vira. Você Exatamente, dorme mal, era um- no outro dia... Eu falo que o dia produtivo ele começa em uma noite muito bem dormida, um sono de qualidade. Então, assim, a questão da cafeína, por que eu cito tanto essa questão? O problema não é a cafeína. A cafeína é um nootrópico, inclusive. Ele pode aumentar o potencial do cérebro. Acontece que o excesso pode, inclusive, aumentar a ansiedade. Então, aquela pessoa que ela quer focar, ela quer ter um trabalho produtivo, se ela fica mais ansiosa, ela não consegue focar. É o efeito contrário. E algumas pessoas, elas são o que a gente chama de metabolizadores lentos de cafeína. Então, elas demoram muito mais tempo para conseguir eliminar aquela substância do corpo. Então, tem gente que precisa parar de tomar café no máximo 2 horas da tarde. Porque senão, às 10 horas da noite, quando ela for dormir, vai prejudicar o sono. Outras pessoas metabolizam mais rápido. Só que isso é totalmente individual. E tem gente que fala, por exemplo, eu tomo café e durmo. É um pouco farsa isso? Talvez ela tá metabolizando ali o café, mas ainda assim dorme, mas tá prejudicando o sono, né? Exatamente. A questão não é conseguir dormir. A questão é ter um sono de qualidade. Então, de qualquer forma, a cafeína é um estimulante do sistema nervoso. Se a gente está com a substância no organismo, ela não vai permitir que você tenha um sono de muita qualidade. Então, realmente, estimulante à noite não deve ser utilizado. É muito fácil, consegue dormir, mas no outro dia, acordei um bagaço, não consegui descansar. Pô, então tu não dormiu direito. Fazer Não é higienização do dormir sono, aquela né? quantidade. A gente tem hoje recomendações para adultos de 7 a 9 horas por noite dormir. Tem gente que com 7 horas dorme muito bem. Tem gente que é considerado um 9-hour. Ele precisa necessariamente de 9 horas. Eu sei que o meu ideal é 7 horas e meia. Se for mais que isso, já é demais. Se for menos, também me sinto cansada. Então, cada pessoa E dá tem pra que ter... descobrir isso? É justamente a percepção e entender os sinais do seu corpo. E aí que entra o biohacking. O que é o biohacking? É você hackear o seu corpo e a sua mente para conquistar alta performance por meio de técnicas, por meio de suplementos, alimentos, hábitos, mas a gente precisa entender exatamente como que o nosso corpo funciona. Então, existem alguns utensílios, algumas tecnologias que a gente pode utilizar. Então, coisas simples do dia a dia que a gente pode usar, que são hacks de biohacking. O próprio Apple Watch, o smartwatch. Se você tiver um relógio que está medindo ali como que está o seu desempenho, o seu sono, você consegue ver ali também se você está conseguindo dormir aquela quantidade de forma linear todos os dias, ou se você acorda durante a noite, você já começa a perceber, opa, será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha rotina?
E aí sim a gente entra com as técnicas mais avançadas. Mas o básico é você entender que o seu corpo ele tem que estar funcionando de forma equilibrada. É muito autoconhecimento até, né? Exatamente. A gente pensa em hack como um atalho. Eu penso em biohacking. Meu Deus, eu vou tomar uma cápsula. Pílula mágica. E vai dar tudo certo. Igual aquele filme Sem Limites que tinha o NCT lá. Todo mundo queria aumentar 100% a capacidade de cérebro. Mas isso só é possível na ficção por enquanto. E a gente falou de 2 R's. Tem mais um ainda no final, né? Você falou. Tem. O primeiro é remoção. Então, remover aquilo que prejudica. E aí, quando eu falo em remover o que prejudica, eu já falo das telas por primeiro. Então, assim, o pessoal tem muito hábito de levar celular, computador, ou mesmo fazer atividades muito intensas à noite. Então, no momento que a pessoa deveria estar relaxando, indicando para o corpo dela que é à noite que ela precisa relaxar, ela está lá estimulando o cérebro a pensar, então lendo e-mails, discutindo com alguém no WhatsApp ali. Então, assim, tem que ter um horário para você dormir, um horário para acordar. Isso é o básico. Você regular o seu corpo. E aí, quando a gente fala disso, de cronobiologia, a nutrição também tem impacto. A gente chama de crononutrição. Então, o horário que você faz as refeições e também os horários todos os dias de forma regular, eles também impactam. O filtro de luz azul resolve alguma coisa, por exemplo? Se eu tiver sem... acho que tem uma luz que ela é mais prejudicial da tela do celular, né? Tem. E se eu não tiver com essa luz, eu posso usar ou também não é recomendado? Melhora a liberação de melatonina. O que a gente tem na realidade de evidência, até eu faço uma brincadeira, porque nos estudos científicos que falam em relação à luz noturna, o que é o mais parecido com o pôr do sol? Não é a luz amarela, a luz vermelha. O problema é o que os vizinhos vão pensar, né? Achar que abriu um inferninho no quarto. Um inferninho. Mas aí, se a gente reduz a luminosidade, principalmente essa luz branca, luz azul, e coloca ela mais amarelada, e no celular também tem aquele efeito que é o night shift, que você consegue ativar, também reduz essa incidência. E no biohacking também tem um hack muito utilizado, que são os óculos bloqueadores de luz azul. Eu já vi muito à venda. Eles têm aquela tela que é amarelada. E então, funciona mesmo isso? Funciona. A gente tem evidências muito fortes desse óculos. Tem um estudo que ele foi feito com quase 30... Ele é um estudo de revisão sistemática. Foi feito com 30 estudos. No total, são quase 500 pessoas avaliadas. E no final, ele concluiu que realmente o óculos bloqueador de luz azul, ele reduz aquela dificuldade em iniciar o sono, ele melhora a questão da insônia e também ele equilibra quando a pessoa está com jet lag. Sabe a pessoa que viaja, tem diferentes fusos horários? Também ajuda com essa liberação de melatonina. Então, por exemplo, um hack muito simples aqui para a pessoa que tem essa dificuldade em voltar o fuso horário, depois que viajou lá para o Japão, por exemplo, que é um fuso horário muito diferente do Brasil. Ela poderia utilizar a melatonina, né, que é aquele hormônio ali que a gente utiliza para conseguir melhorar o sono, e também o óculos bloqueador de luz azul. Então, eu comecei a suplementar melatonina. Na verdade, eu fui no meu nutrólogo, ele receitou um manipulado de melatonina, L-teanina, mulungo e mais um que agora eu esqueci. Excelente. E eu peguei esse manipulado achando que, assim, eu tinha tomado Zolpidem algumas semanas atrás, eu queria cortar. Eu pensei, vou tomar, mas eu pensei até em tomar 2, porque eu achei que não ia fazer efeito nenhum, eu sou grande, isso não vai dar nada. Cara, eu tomei um, eu dormi a noite inteira, eu acordei no outro dia até meio... Nossa, fazia tempo que eu não dormia tão bem. Uma suplementação. Exatamente. Pô, você falou uma coisa boa, você falou do nutrólogo, né? Como é que é o nome do... Pandini. Dr. Pandini. Aquela vez também fiz uma consulta com ele, fez várias, enfim, materialização, gastei 600 pau no plano de saúde de exame. Imagina o plano de exame que eu fiz. Ainda bem que não fosse particular. Mas, cara, ele fez uma análise completa. E aí ele fez os manipulados, cara, eu me lembro, porque quando eu não tava tomando... Eu parei de tomar Ritalina, que eu estava fazendo as suplementações naturais. Sim, já supriu, né? Aí acabou, não mandei fazer mais, e aí, voltei pra Ritalina de novo. E é interessante que esse nosso amigo médico, ele sempre recomenda também uma nutricionista, porque ele vai entender o que você precisa, só que ele não é especialista, por exemplo, montar uma dieta de qual alimento você vai... Ele sabe, óbvio. Porque ali a gente tá do suplementação. Ok, suplementamos. Mas e no dia a dia, o que dá para consumir de alimentos? Porque o alimento sempre é melhor, não é, no final das contas, do que precisar suplementar, se você conseguir adquirir de forma natural ou não. Tem um mito, sim, não muda... O que acontece? Não é nem a favor nem contra, né? Eu, como nutricionista, eu busco sempre suprir com um alimento. Acontece que não significa que você está consumindo que você vai conseguir absorver. Então, isso é fundamental. Quando a gente faz exame de sangue, a gente também tem esse objetivo. Será que está conseguindo absorver? Será que realmente os níveis no sangue eles são os adequados? Porque se não tiver, a gente não está conseguindo ter um bom aproveitamento daquele nutriente. Então, até você tinha mencionado, Gabriel, um elemento muito importante quando a gente fala de foco de concentração, que é a L-teanina. Então, por exemplo, para as pessoas que são mais sensíveis
sensíveis à cafeína, o que eu gosto de indicar? Chá verde. Ela é neuroprotetiva, né? Alguma também. coisa assim, mas sabe qual que é a grande questão aqui, o efeito junto com a cafeína? No caso ali, ela tem um efeito de relaxamento, nesse como que você falou. Mas junto com a cafeína, ela reduz aquele pico que daria da cafeína. Então, ao invés de você ficar agitado, ele vai equilibrar que você fique mais tempo com foco. Então, por que o chá verde ele pode ser um bom substituto para o café? Porque ele tem essa composição natural, que é cafeína com L-teanina, então ele já vai dar uma reduzida e a dose também de chá verde é muito menor do que o café. Os dois juntos não teriam problema, por exemplo, tomar um chá verde às 18, 19 horas? Por mais que tenha a cafeína, a teanina junto, ele ajuda a reduzir esse pico que vai deixar acordado? É mais ou menos isso que ela vai fazer? Não recomendo. Por causa da cafeína, o ideal seria durante o dia mesmo. Aí talvez sensíveis. Por isso que é interessante manipular, né? Porque ali tu consegue manipular só a L-teanina sem a cafeína, isso, exatamente. né? Principalmente, na verdade, eu cheguei na L-teanina pesquisando em fóruns, né? Que eu vi, se você faz uso de medicamento como Venvance ou Ritalina, que acaba sendo meio neurotóxico, né? Eu acho que mexe ali no cérebro. Ela ajuda a tu regular, ele deixa um pouco mais protegido. E daí acaba sendo relaxante para dormir. É excelente. E você falou do horário também que influencia, né? O horário que você se alimenta, se é regularmente, sempre no mesmo horário. O que muda isso? Se eu almoçar cada vez num horário diferente, é diferente de almoçar cada vez num horário único? Sim, porque quando a gente consome algum alimento, a gente também tem uma liberação hormonal. Então a grande questão é você liberar os mesmos hormônios todos os dias, às vezes horários. Isso vai indicando para o seu corpo. É só você notar quando começa a fazer uma dieta, digamos assim, específica, a cada tantas horas você vai comer algum alimento. Você começa a sentir fome naquele horário. Mesma coisa a água. A pessoa que não está acostumada a beber água, em determinado momento que ela começa a forçar muitas vezes no início, depois de um tempo ela vai começar a sentir mais sede. Então isso é algo muito importante também, a água. É um nutriente que as pessoas simplesmente negligenciam. A gente sabe que a água é um nutriente para o cérebro, inclusive. Então, se você bebe pouca água, só de você estar desidratado, você já vai reduzir capacidade cerebral e capacidade física também. Inclusive, as pessoas que estão aí em busca da estética, dizem, quero ganhar massa muscular, quero emagrecer, a água também é fundamental. Então, é um hack muito simples. Sim. Aí a gente tem ali o cálculo médio entre 30 a 50 ml por quilo de peso corporal, que é o ideal, e geralmente a gente recomenda 35 ml por quilo de peso, mas para as pessoas que são mais ativas fisicamente, o ideal é chegar mais próximo a 50, porque aí também tem um gasto maior. 50 ml por quilo corporal. Isso, 50 ml por quilo de peso. Que é a calculadora? Quanto que dá para 80 quilos? Agora eu fiquei curioso. Quanto que eu tenho que tomar de água? Porque eu nunca ouvi falar desse cálculo. 4 litros? Não, 0,5 vezes 80 quilos. É isso? 0,5 vezes 80. Não sei seria se o máximo, certo, 4 né? litros? Seria? Não, é 50 mesmo, 50 ml. 50 ml vezes 80 quilos? 80 quilos. Dá 4 mil ml, 4 litros. Exatamente. 4 litros. Tu toma 4 litros? Nunca. Nem perto, né? Eu encho uma garrafinha daquela de 700 ml. Nossa, mas aí tem... Isso que ela falou muito interessante, porque eu já passei por isso. Eu também estava tomando muito pouca água. Eu fiquei uns 3, 4 dias forçando. Eu não tinha sede, eu tomava água. Não sei se é mais ou menos esse tempo necessário, mas no 5º dia tu vai sentir sede. Aí tu toma água automaticamente. Acostuma e muito rápido, e tem né? outras questões também que a água é importante. Por exemplo, o intestino. O intestino a gente sabe que tem uma relação direta com o cérebro pelo nervo vago. Tanto que a gente considera o intestino como o segundo cérebro. Né? Alguns consideram já até o primeiro, né? Porque toda a tua emoção é fundamental. É fundamental, né? Tá ali no teu estômago. A produção de serotonina também está envolvida com o intestino. Então, se a gente não tem uma adequação da microbiota, né, que são as bactérias boas do intestino, o nosso cérebro também pode ficar intoxicado. E aí você citou uma coisa bem importante, Gabriel, que é a questão da neurotoxicidade. Sim. O excesso de suplemento, de medicamento, de itens e até, por exemplo, o excesso de plástico, que as pessoas cada vez mais utilizando muito plástico, muita lata. Isso também gera no organismo, traz substâncias que são chamadas de disruptores endócrinos. Ou seja, são substâncias que podem agir como hormônios e prejudicar a regulação hormonal. Então, só de você estar exposto a muita toxina, isso também pode estar prejudicando de diversas formas. Para quem toma aquele café quente no copinho de plástico, deve ser um veneno, né? É péssimo, porque aí quando você solta aquece, toda a toxina ali. aí que libera mais. Então, se a gente conseguir priorizar mais o vidro, tá mais menos contato com o plástico e também com o excesso de enlatados, que as pessoas, hoje em dia, muita gente só baseia a alimentação em enlatado. Então, acaba se tornando uma alimentação muito inflamatória. Sério mesmo? Tipo, atum
em lata, sardinha em lata. É um problema isso? Alguns alimentos, sim, eles Nossa, liberam bastante. É engraçado que a gente para analisar a história, parece que foi na última ou nas 2 últimas gerações que a gente ficou não saudável, né? Porque a gente pegar, por exemplo, talvez a minha avó. A minha avó e meu avô tá com 95 anos, não toma nada de remédio porque ele teve sempre uma dieta muito saudável. Comeu o que vinha da terra, tinha a horta dele. A minha mãe já não. A minha mãe gosta do industrializado, de comer coisa ruim. Como é que é a saúde da tua mãe? Tá péssima. E a minha, quando criança, eu sempre era gordinho porque eu comia muita besteira também e eu fui me informar. Eu acho que talvez se a gente voltasse a comer como os antepassados... Exatamente. Quando a muito gente olha... isso, né? Estavam certos, no Estavam final das certos, contas. Porque o que acontece? E um dos problemas que eu vejo é justamente a divulgação, a disseminação da pirâmide alimentar como o padrão ideal de alimentação da população. Que a base são grãos e geralmente o pessoal vai no carboidrato refinado. E aí a base de pão, a base de macarrão. Então, assim, imagina o quanto que você precisaria comer de trigo para consumir a quantidade de macarrão que se consome em um potinho hoje. O quanto que você gera de produção ali, de calorias, de carboidratos que a pessoa vai consumir. Muitas vezes tem que fazer exercício físico. Então, o que aconteceu? População cada vez mais sedentária, consumindo mais industrializados, alimentos mais calóricos, mais ricos em energia, sem gastar essa energia. Sim. Os antepassados faziam o oposto. Eles comiam menos e ainda gastavam mais. E pensando em longevidade, esse é o padrão. Quando a gente olha para as Blue Zones, é isso que eles fazem. E talvez até o industrializado, ele teve seu papel importante, porque talvez ali na geração da minha mãe, quando ela era nova, o recurso era um pouco escasso. Então, qualquer coisa que você conseguisse energia rápido, que fosse calórico, era interessante. Sim. Mas o problema é justamente isso. As pessoas começaram a vir trabalhar em escritório, armazena um monte, não gasta, não faz exercício físico e aí... Mas falando do trigo, né, especificamente, que acho que é um dos alimentos mais consumidos por todo mundo. Se ele é um problema, cara, o alimento que a gente mais consome, acho que é açúcar, trigo. A base da nossa alimentação é açúcar e trigo. Você vai no mercado, qualquer embalagem que você pesquisar, qualquer coisa. O primeiro ingrediente é açúcar de trigo. Exatamente. Tem que escolher bem. Então, tudo que, sei lá, 80% talvez do mercado é isso. Do que está embalado em alguma embalagem que realmente é industrializado é isso. E se isso é um problema para o nosso organismo, cara, com certeza é a nossa geração, né, de falta de saúde está justamente aí. Eu tenho... quando você é criança é muito mais fácil, né? De você tentar colocar uma rotina de vida saudável para ela, porque ela não conhece ainda. Minha filha tem 2 anos e 2 meses, um pouco quase isso. Tá. E ela nunca comeu açúcar. Não teve contato no paladar ainda. Não teve contato com açúcar. E ela também, eu tento controlar ao máximo a questão do trigo. Mas eu já percebi, cara, que o trigo é viciante, cara. Porque ela comeu macarrão, tipo macarrão caseiro que a mãe faz com trigo. Cara, ela pede macarrão toda hora. Tipo, ela se apaixonou pelo macarrão. Aí ela não comia pão também. Ela comia sempre ovo de manhã e frutas. Era o café da manhã dela. Pega a E dieta aí dela ela pediu uma vez, me dá um pedacinho de pão. Eu dei pão pra ela. Cara, agora ela... Tipo, sabe? Tem que ter o pão. Parece que meio que viciou. E agora ficou assim, caramba, agora eu deixei de comer. Agora ela quer sempre o pão. Né? E parece que viciou no pão. Eu controlei 100% o açúcar, mas não controlei o trigo. Agora escapou o trigo. Parece que agora ela só quer coisas com trigo. Mas o trigo, ele é vilão mesmo? É isso que eu ia comentar. O pessoal fala muito que o glúten é o grande vilão. Algumas pessoas realmente têm ou doença celíaca, que aí realmente precisa restringir. O único tratamento é você não consumir, porque é uma alergia alimentar. Mas existe também a sensibilidade ao glúten não celíaca. Algumas pessoas não sabem, então elas têm também reações e não sabem. Outras pessoas, qual que é a grande questão? O trigo, ele é refinado. É uma farinha refinada. Então, independente se é o trigo, se é a farinha de arroz, se é a farinha de milho, se é refinado, você está consumindo muito mais carboidrato em uma única porção. E aí, o refinado, qual que é a grande questão? Ele joga energia do corpo lá em cima. Então, ele vai jogar a glicose lá em cima. É um pico assim? É um pico. Só que daí depois cai. E aí, quando cai, a pessoa sente aquela necessidade de novo. Então, o doce. Por que o doce ele acaba sendo, de certa forma, viciante? Que as pessoas falam, eu preciso de um doce. Porque o doce, ele dá aquela sensação boa momentânea. Então, traz aquela sensação, aquela dopamina. Na hora a pessoa se sente bem. Só que logo cai. E aí, quando cai, a pessoa se sente para baixo. Precisa de novo de carboidrato. Então, quando a gente, até no biohack a gente estuda isso. Como que você pode fazer com que o seu corpo não seja dependente de carboidrato? Então, em alguns períodos, até pode ser interessante fazer uma dieta um pouco mais restrita em carboidrato. Não significa cortar, mas fazer com que o seu corpo seja capaz de usar outras fontes de energia. Então, até um dos maiores biohackers que a gente tem hoje
conhecido é o Dave Asprey. Ele é o fundador do método Bulletproof, o famoso Bulletproof Coffee. A prova de bala? Isso, café à prova de bala. Então ele misturava lá o café com gordura para dar aquela energia, para aumentar a liberação de corpos cetônicos. Então, apesar de ele é um palestrante, tem os livros dele, tem algumas técnicas que ele segue que são até contestadas, mas ele é muito respeitado na área. E uma das áreas que ele mais pesquisa é justamente essa parte de cetogênese, né? De você melhorar a liberação de corpos cetônicos no cérebro para você conseguir otimizar a utilização de gordura também como fonte de energia. É bom para todo mundo? Não significa que é bom para todo mundo. Só que é uma das técnicas. Então, quando a gente fala de biohack, a gente entende também que o mesmo indivíduo ele não vai seguir a mesma estratégia para sempre. Então, o caso de trigo refinado, de alimentos refinados, é algo que sim, a gente deve evitar, porque não é o natural. Eu gosto muito, sigo muito o padrão mais mediterrâneo, que é você ter uma dieta base de alimentos naturais, integrais, não refinados. Então, a gente está falando de carnes, de frutas, pode-se utilizar geral, né? grãos também, mas integrais, porque ali sim a gente tem as fibras que vão melhorar a saúde intestinal. Trocar o pão com farinha de trigo por farinha de arroz não resolve o problema, então. Não, aí que tá. Aí a pessoa fala assim, o problema é o glúten. Aí ela troca o pão tradicional com farinha de trigo por farinha de arroz. Não melhorou o problema, porque continua sendo farinha refinada, se a pessoa não tem problema com glúten. Então, o ideal seria ou ela produzir o próprio pão, então ela faria ali com algumas farinhas, por exemplo, fazer com farinha de castanhas, algo mais natural, e aí sim ela teria benefícios adicionais, nesses nutrientes adicionais. Mas se você ficar à base de uma dieta rica em açúcar, em farinha, não vai resolver o problema. O que acontece que a pessoa, se ela se alimenta só de açúcar e farinha? Ela aumenta a inflamação no corpo. Então, ela não vai conseguir também ter um equilíbrio hormonal em relação a essa liberação de energia. Se a pessoa quer focar e ela fica todo momento beliscando, por exemplo, ou consumindo só alimentos à base de carboidratos refinados, dificilmente ela vai conseguir melhorar essa liberação hormonal. Vai chegar um ponto que ela vai começar a ter resistência à ação de um hormônio chamado insulina. Então, assim, um dos maiores casos de diabetes é isso, o descontrole do consumo de carboidratos. Porque se você consome todo momento carboidrato, chega um momento que o seu corpo ele está tão saturado de glicose que ele começa a criar uma resistência. E aí ele não consegue mais trazer essa energia para dentro das células. E aquilo ali vai ficar circulando. Fica acumulando. Exatamente. Aí E excesso não circula água no corpo, vários... Exato. O excesso de glicose ali vai gerando essa inflamação. E aí a gente vê, inclusive, falando em nível cerebral, o diabetes, ele pode ser considerado, inclusive, o Alzheimer pode ser considerado o diabetes tipo 3. A gente tem diabetes tipo 1, que ele geralmente a pessoa já nasce com ele, é genético. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é desenvolvido, então a pessoa que não cuidou da alimentação. E o diabetes tipo 3 é o excesso ali de carboidratos que já afeta inclusive o cérebro. Né? Muito grave isso. Caramba. Cara, só que o corpo dá diabetes sinal, por né? causa... Cara, as crianças... Tem muita incidência de diabetes em crianças hoje em dia? A gente começa a ver muita obesidade, tem diabetes também, não é tão comum, porque a criança geralmente tem uma boa utilização de energia. Agora, se ela já tem uma predisposição genética e a família não ajuda, que eu já atendi casos assim, uma criança de 5 anos que tinha doenças de adulto, relativamente. 5 anos? Eu vi um vídeo recentemente de criancinha de 5 a 7 anos, assim, porque ela gosta de tomar Coca-Cola, não sei o quê. Na mamadeira, assim. Meu. E responsabilidade da família. Da família. Porque aí... Talvez também a família não teve a instrução, né? Porque Também. a geração da minha mãe acha que é top tomar Coca-Cola. Eu falo, mãe, compra Coca Zero. Não, mas é que é igual. Eu falei, porra, então é igual, bicho. É bom também? Agora, vou deixar ela responder. É bom, né? Tem pouco sódio, claro, tem ali... A Red Bull sem açúcar, funciona? Ou é menos pior? Ou é bem tudo menos bem? pior, né? Quando a gente pensa em saúde, nenhuma. É. Por quê? Porque a gente tá falando de produtos industrializados, né, que tem corante, que tem vários aditivos químicos ali que podem causar a longo prazo esse excesso de toxinas no organismo. Agora, por que existe muito esse debate do o zero, não zero? Porque se você busca emagrecer, por exemplo, pensando em estética, sem calorias, pode ser consumido. Tem um pouquinho de sódio só, mas é mínimo também, né? E o que eu falo é que a gente não deveria excluir tudo de uma vez. Tem que ser uma adaptação, porque é um estilo de vida. Então, se você achar assim, eu não posso nunca mais consumir tal alimento, não posso nunca mais beber um refrigerante, a pessoa vai desistir na primeira semana. Tem que ser uma adaptação. Né? E a mesma pessoa, ela vai evoluindo ao longo do tempo. Então, até a semana passada eu estava palestrando em São Paulo e eu falei sobre isso, que era o pessoal da academia. Uma pessoa que começa hoje a treinar,
ela tem uma dieta, ela tem uma rotina de treino, ela tem uma rotina para ela seguir para conseguir ter o resultado que ela quer. Digamos que é a hipertrofia muscular, ela quer ganhar massa muscular. Depois de um ano, ela já é outra pessoa. Ela já precisa de outra dieta, de outro exercício, porque o mesmo estímulo que ela fazia hoje, daqui a um ano não funciona mais. A mesma dieta, o mesmo cálculo calórico não funciona mais. E o corpo é muito esperto, ele se adapta muito fácil, né? Exatamente. Ele se adapta. Você tá numa rotina. Tem uma estratégia que eu li recentemente, que é meio que pra sair do platô, digamos assim. Tu tá numa rotina de dieta, tu atinge um resultado, tu fica estagnado e aí, sei lá, tu vai lá e come uma pizza inteira. Ou come um pote de Nutella inteiro, pro teu corpo sair daquela zona de conforto e vir a performar melhor. Faz sentido isso ou nada a ver? Quando a pessoa é muito regrada, então a gente tá falando a nível atlético já. A pessoa que é muito regrada, ela pesa comida, ela tá seguindo exatamente o mesmo padrão. Chega um momento que o corpo vai se adaptar, que a gente fala que é um platô ali, né? A pessoa realmente precisa dar esse... É como se fosse dar um recado pro corpo de tá tudo bem. Você não precisa ficar guardando energia, pode continuar com o metabolismo ativo. Porque senão o que acontece? O nosso corpo, qual que é o grande objetivo dele? Poupar energia, por sobrevivência. Então eu sempre falo assim até pro pessoal, o corpo ele não tá interessado em ganhar massa muscular e ter barriga de tanquinho. Ele tá preocupado em sobreviver. Ele, né? Se for para acumular mais gordura para você viver, é o que ele vai fazer. Então, quando a pessoa tá restringindo demais, ele ativa um sinal de alerta de opa, tem que começar a poupar mais energia. Ele abaixa até o metabolismo basal? Ele para de... Pode reduzir? Pode reduzir. E aí, quando você vem com uma estratégia de aumentar o consumo de calorias e também de carboidratos, tem gente que cada vez mais está restringindo, né? Então, voltando ali, quando a gente faz essa restrição de carboidratos, por exemplo, ela deveria ser por um período, de uma forma bem Porque é difícil, né? Restringir carboidrato, acho que vai muito até no sistema nervoso da pessoa. Vai. Inicialmente é também um agressor. Se a pessoa está passando por um momento de alto estresse, nem é recomendado, por exemplo. Mas aí, nesse caso, de você romper esse platô, é interessante. Por exemplo, eu já atendi uma atleta que ela estava consumindo muito menos calorias do que ela deveria. Então, assim, digamos que ela precisava consumir 2.500 calorias, ela estava consumindo 1.500 em média, né, fazendo um recordatório ali, então 1.000 calorias a menos, e ela intensificava isso com o exercício físico. Então, além de consumir menos, ela fazia muito exercício físico. Aí, na mulher, principalmente em atletas, é muito comum que a gente chama de amenorreia hipotalâmica, que ela para de menstruar. E aí, na mulher, isso também é prejudicial, porque daí o estrogênio, ele tem uma função de proteger os ossos. Não é à toa que a gente vê tantos casos de atletas que têm fraturas, têm problemas ósseos. Então, como que foi resolvido isso? Com medicamento? Não, muito menos reposição hormonal. Foi aumentar o consumo calórico, aumentar o consumo de carboidrato, reduzir um pouco a intencionalidade ali, como eu posso dizer, o excesso de exercício. Ao invés de fazer tão intenso, ela começou a reduzir um pouco. Foi suficiente. Para em um mês já tá Cara, nosso corpo tudo depende realmente, começa pela comida. Se vai ser bom, se não vai ser bom, é como você se alimenta. Sim. E a gente sempre ouvia falar, sei lá, no meu entendimento, tá com problema de memória, falta vitamina B, acho, se não me engano, falta fósforo, acho. Tá faltando fósforo, tá? Não tá conseguindo pensar, tá sequer esquecido. Sabe? Era isso que a gente falava. Mas agora a gente começa a ver que é muito mais do que isso. É quantas horas você dorme, se você se expôs à luz, né, antes de dormir para ter uma qualidade de sono adequada ou não, se você se alimenta sempre na mesma hora ou não, se você consome a quantidade certa de alimentos ou não. Então é muito além, também, exercício essencial, físico. Né? Sim. Então, cara, realmente estimular o cérebro é algo complexo da vida, porque imagina... Individual, né? Esse que é o lado desafiador, eu vejo, da nutrição, porque o caminho mais fácil é tu ir num médico, num psiquiatra ou num endocrinologista, tu pegar uma reposição hormonal, pegar um medicamento. Mas é verdade. É mais fácil. Ele vai lá e te receita em 15 minutos. E esse trabalho que você faz, ele não requer só o teu trabalho. É a boa vontade da pessoa. Só que no fundo é o que vai funcionar, né? Exatamente. A outra coisa, tu vai tratar o sintoma, mas você nunca vai tratar a causa. Tem um médico que a gente atende, né, o Dr. Ivo, da Facelift. Tem um método, conhece, não sei se você conhece. Ele sempre fala que antes de ficar bonita, você tem que ser saudável. Tipo, e a beleza vem do saudável. Consequência, né? Consequência do saudável. Então não adianta você querer ir lá encher de botox, preenchimento, mas você está com várias faltas no teu organismo. Primeiro que nem vai te dar resultado direito, não vai durar a mesma coisa o tratamento. Então faz realmente sentido. Sim. Então, tanto para o cérebro quanto para a beleza, né, para tua pele. São os esforços repetidos. Também não adianta seguir essas técnicas por uma semana, por um mês, e depois parar, que é o que a maioria faz. Então agora no final do ano a gente vê a academia lotada.
O pessoal correndo atrás de ter resultado para o verão. Mas e depois? É o quanto que você está prejudicando o seu corpo durante o ano não fazendo exercício físico. A gente sabe que só de você fazer exercício físico, você já libera no cérebro BDNF, que é uma proteína que vai melhorar também essa proteção cerebral. Então, quando a gente está na academia, a gente não está treinando só o físico, a gente está treinando o cérebro também. A gente está treinando a nossa resiliência. E falando, por exemplo, ali do terceiro R, né? Então, voltando, 3 R's do biohacking. Primeiro R é remoção. Remover aquilo que prejudica. Antes de incluir um monte de suplemento, e a gente pode falar de alguns nootrópicos, que são suplementos que melhoram essa capacidade cerebral, a gente precisa fazer o básico. Então, como que eu vou conseguir melhorar a minha capacidade cerebral e física sem incluir nada? É verificando o que está errado. Se o seu sono não está de qualidade, se a sua rotina está desalinhada, se você está consumindo muitos alimentos ultraprocessados, excesso de álcool, isso é o básico. Tem que fazer, primeiro, essa remoção. Depois, a gente vem para a reposição. E aí a gente entra na suplementação também. Então, os nootrópicos, né? Eu já estou fazendo a alimentação ideal, já estou seguindo um cronograma ali alimentar que é para mim e bebendo bastante água. O que eu preciso fazer agora? Posso incluir alguns suplementos, um dos que a gente tem que é excelente e cada vez mais a gente recebe várias evidências do quanto que ele tem potencial no cérebro também, não só no físico, é creatina. Creatina, né? Eu sou muito fã de creatina. Creatina é um suplemento que ele tem já evidências de que pode melhorar a capacidade cerebral, inclusive prevenir doenças neurodegenerativas. Não estão atletas, não uma academia, não é para você ficar bombado na academia. É para idoso tem que usar creatina. Acho que é o suplemento mais estudado, né? Mais estudado do mundo. Né? Para idoso, ele é interessante não só para redução da sarcopenia, para prevenir a perda de massa muscular, mas também para essa proteção cerebral. Então, creatina, nootrópico muito simples, que a gente pode utilizar. Ômega 3, porque a nossa dieta, infelizmente, é muito pobre, na maioria das vezes. Então, você utilizar ômega 3, principalmente seja rico em DHA, que é um ácido graxo que tem essa proteção cerebral, essa ação cerebral, também é muito interessante. A própria L-teanina, que a gente tinha falado, a cafeína, em suplementação pode ser utilizada, mas a dose é totalmente individual. Então, aquela questão que diferencia o veneno do remédio é a dose. Se a gente tiver uma dose adequada para a pessoa, vai fazer bem. Se tiver errada, vai fazer mal. Outros suplementos, então, que a gente pode entrar aqui são os nootrópicos. Então, são os suplementos que eles têm essa ação de melhorar o nosso potencial cognitivo. O que eu gosto muito são de focar nos adaptógenos. Então, dentro dos nootrópicos, a gente tem um grupo chamado adaptógenos, que eles têm uma ação de equilibrar os nossos níveis de estresse. Então, por exemplo, a gente tem um que ele é muito indicado até para insônia, que é ashwagandha ou withania somnífera. Então, é um nome meio estranho assim, mas é um suplemento que até quando ele é alinhado a outro nootrópico, que é rhodiola rosea, essa combinação é maravilhosa para melhorar estresse e para melhorar a insônia. Eu já utilizei por um tempo e realmente tem um efeito muito bom. Só que, claro, são naturais. A gente não pode comparar com um Venvance, a gente não pode comparar com um medicamento, porque a ação é natural. Você utilizando por um período maior, você vai sentir os efeitos. Mas é bem interessante. Tirosina, tu já experimentou alguma vez? Que eu também estou suplementando com tirosina, porque eu consegui reduzir muito o uso do Venvance com a tirosina. Sim. Que também ele, acho que eu não sei exatamente como ele age, mas é no setor dopaminérgico, né? Acho que ele ajuda a tu receber mais dopamina. Então, acordo, tomo uma dose de tirosina, vou treinar, depois jogo o Venvance na água, tomo um gole e depois tomo um gole de tarde. Cara, reduzi muito, assim. Claro, é um aminoácido também, né? Eu não sei se eu posso ficar tomando direto. Esse eu comprei por conta, não passei pelo nutrólogo. Mas, assim, um resultado incrível. Sim, ele pode ter esse aumento de foco também. Eu achei interessante que você falou várias coisas para você dormir bem. Né? Sim. O sono é fundamental, é um pilar que é indispensável no biohack. Entraria nessa lista talvez o THC à noite, antes de dormir, para ter uma noite de sono mais pesada ou não? Medicação? Imagina, vamos falar do THC, a gente estava falando daquele episódio lá da CB Pharma. A gente não entrou no termo THC, a gente só falou do CBD, né? Mas a cannabis para a pessoa... hoje nós temos o THC em goma, por exemplo. A gente não precisa fumar isso, né? Para você ter uma noite de dormir melhor. Eu não uso isso, não durmo, mas sei que tem pessoas que consomem. Inclusive, está um médico hoje de manhã, ele falou, não, eu estou usando para dormir, muito bom. Então, cara, faz sentido também isso ou não? Melhor era ir para esses outros... Porque a cannabis também é natural, né? Também não deixa de ser algo natural. Mas tem a diferença do fumado pro suplementado. Por isso que eu tô falando da goma, né? Que hoje em dia nós estamos falando de outra categoria. É para fim medicinal. Por exemplo,
Assim, que eu recomendo sempre, independente se é suplemento, e principalmente medicamento, tem que ser prescrito por um profissional da saúde. A pessoa precisa de acompanhamento, porque se ela for usar por conta própria, primeiro que ela não sabe a dose, segundo que ela muitas vezes não sabe os colaterais que pode ter com aquilo ali. E terceiro, que talvez ela não tenha os resultados que ela gostaria. Sim. Então, tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Né? O que é bom para dormir? Para cada pessoa individual. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a gente precisa desse acompanhamento. Então, até, por exemplo, ali, voltando para esse tema da cannabis, a gente tem alguns cogumelos que são medicinais, que também são considerados os adaptógenos ali, Lion's Mane, Cordyceps, que eles também são utilizados para isso. Também vi isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Brasil até quando falou de Cordyceps, até me chamou a atenção isso, porque eu pensei, caralho, não é daquela série lá do The Last of Us, não é daquele jogo The Last of Us, quem que vai comer isso daqui? Eu passei longe, eu devia ter comprado, né? Depois que eu voltei pra cá, que eu fiquei sabendo, é coisa boa pra caralho. Não, quando a gente tem conhecimento, a gente começa a entender como que agem esses elementos, é incrível, é incrível. Mas é os que tem psilocibina, que é alucinógeno ou não necessariamente? Não, ele não é alucinógeno. Não é alucinógeno. Ele tem essa ação realmente de melhorar essa questão do estresse. E também pode ser um indutor do sono. Então, a gente realmente começa errado, cara. Começa por medicamento. Bota lá uma pílula, vê se vai... Mas toda a tua vida tá errada. Então, tu meio que tá forçando o teu motor, sei lá, forçando o teu corpo a trabalhar. Exatamente. E, cara, nunca vai resolver, na real, o teu problema. Dificilmente. Então, porque a nutrição, ela dá trabalho, né? Começa paciente... tirando o que tá errado. Tira. Depois você regula o sono. Sim. Que é esse primeiro que você me falou ali, né? Como é que é o nome que você falou? Primeiro é remoção, segundo é... Não, esses medicamentos, esses Ashwagandha? suplementos, esses aí que regulam o sono, né? Mas você chamou de tem uma categoria que você nomeou eles. Nootrópicos, adaptógenos. Adaptógenos. Primeiro isso. Ou seja, cara, eu primeiro preciso aprender a dormir. Exatamente. Sabe? Caramba, isso eu não imaginava. Não adianta só usar um suplemento e você fazer ter outras ações que vão prejudicar. Então, a gente precisa primeiro tirar aquilo que prejudica, aí sim vem a reposição. Então, vou repor aquilo que está faltando. E para isso também eu preciso de exames de sangue frequentes. Será que está faltando vitamina? Será que está faltando mineral? Hoje a gente tem exames avançados de genética que também podem ser aliados. Isso é muito interessante. Mas é fundamental. Eu nunca fiz, mas é bem legal, O que dá né? para saber no exame Nossa, genético? tem muita informação. Né? Mas o mais interessante mesmo são os polimorfismos genéticos. Então, por exemplo, assim, algumas pessoas podem metabolizar algum nutriente diferente de outras. E isso impacta também na forma que a gente vai prescrever uma dieta, por exemplo. Então, algumas pessoas têm uma absorção melhor de determinada vitamina, outras já têm uma predisposição a ter alguma doença específica. Então, a ter, por exemplo, colesterol alto. Eu tenho isso por genética. Eu já imaginava que é hipercolesterolemia familiar. Então, é uma pessoa que ela, por genética, ela já tem colesterol mais alto. Então, quando a gente olha isso, a gente começa a analisar que até aqueles padrões que a gente vê no exame de sangue, né, valores de referência, eles não podem ser generalizados, porque ali a gente está englobando um adulto, um idoso, uma criança, um atleta, um obeso. Então, não tenho como dizer, se está dentro do padrão de referência, então tá bom. Algumas pessoas estão dentro do padrão de referência e, na realidade, estão com pouca vitamina ou estão com excesso. Então, a gente precisa desse cuidado muito individual e os exames genéticos, eles vêm também para isso. Como é que faz o exame genético? É médico também? É nutricionista? Ele vai prescrever? Porque eu achei um tema curioso. Eu nunca imaginei isso, né? Interessante. A gente tem alguns hoje que podem ser por meio de exame de sangue mesmo, ou então existe até aquele que é feito com a saliva bucal. E aí você passa um cotonete, você envia para o laboratório, depois de 45 dias mais ou menos, você recebe os... Tem aqui já no Brasil, Joinville? Tem no Brasil, tem no Brasil. Legal, cara. Eu já tinha visto fora do Brasil. Inclusive, acho que foi até uma entrevista com o Samidana, que ele também faz uso do Venvance. Ele comentou que ele fez esse exame genético para entender qual a dose recomendada para ele. E a dose para ele era tipo 23 miligramas. É super interessante. Muito preciso. Mas é muito caro um exame desse? Como é que foi? Hoje é mais acessível. Plano de saúde eu acredito que ainda não cobre, porque é um exame muito mais alto quando comparado a um exame de sangue. Mas ele está cada vez mais acessível. No passado, quase não se falava disso. Hoje, o próprio paciente ele pode chegar no local, lá no laboratório, e pedir para fazer o exame. A questão é a interpretação. Será que ele vai conseguir interpretar? Aí sim, o ideal é que tenha um profissional de sangue que você seleciona o que tu quer mensurar, ou ele já vem com... Já vem completo. Existem os quadros que você pode ver, por exemplo, Nutri, em relação à nutrição. Tem outro em relação à família, né? Então... os meus avós, de onde que eles vieram, até essa questão de localização geográfica, ela pode ser um dos fatores analisados no
no exame genético. Mesmo sem, não preciso levar minha mãe lá, através de mim eles conseguem avaliar eles? Sim. Caramba! Por meio do seu exame, eles conseguem verificar de onde que vieram os seus antepassados. Que legal! Se você é da Itália, você veio... O Thiago estava mostrando agora mesmo sobre isso. Tu fez? E aí? Que loucura, mano. Eu só não fiz o saúde ainda, agora que ela falou, vou fazer. Funciona, tomando para os Estados Unidos, é isso que ela falou. É porque eu vi que tinha lá nos Estados Unidos, eu não sabia que já estavam fazendo aqui no... Nós já temos no Brasil também. Que legal, top, cara. Eu vou querer fazer isso. Mas como é que faz? Qual que é o site que tu fez pelo site? Sim? MyHeritage. E ele faz e ele te dá... Cada lado, demora um pouquinho que ela falou, não é caro, 200 e poucos reais. Pô, já quero fazer isso aí. Isso tá bem acessível. Tem 300 o de saúde, 200 é o de análise genealógica. E aí, o que deu o teu? Eu não fiz de saúde ainda. E de genealógica? Ah, bem legal. Aqui saber genealogia, mas saúde pra quê, né? Pra que foda-se saúde? Não é importante. Eu quero saber a origem. O que aconteceu, eu não ia saber ler. Aí, ó, verdade. Tem isso. Boa. Eu tenho casos de clientes que chegaram e falaram: André, eu fiz o exame genético, eu gostaria de seguir. Agora me ajuda. Agora me ajuda a ler isso daí, né? Porque tem muita informação. É muito interessante mesmo. Muito legal mesmo. Muito legal. Cara, e eu vejo que o trabalho hoje do nutricionista é muito amplo, essa parte de diagnóstico, né? Talvez as primeiras consultas devem ser as mais complexas pra ti, né? Com certeza, porque aí você faz toda a anamnese com a pessoa, né? E essa é a parte mais importante. Por isso até, Gabriel, que eu falo assim, hoje a gente tem a inteligência artificial, que tem muito profissional que fala, mas a inteligência artificial vai simplesmente substituir o profissional, aí a pessoa vai lá no chat GPT, escreve, faça uma dieta, a pessoa faz. Mas assim, não é individualizado, não leva em consideração o que é mais importante, que é a rotina. Como que a pessoa vai aderir a algo e mesmo que consiga ter adesão, como que ela vai ter resultado se aquilo não foi feito para ela de forma individualizada? A nutrição e a medicina vai ser cada vez mais personalizada. Eu acho que é aí que entra a inteligência artificial trabalhando junto. Sim, um aliado, com certeza. Com o médico, porque cada pessoa é única, né? Imagina agora essa questão da genética, eu nem sabia que já estava rodando isso aqui no E no Brasil eu vejo que está avançando muito. Nos Estados Unidos já existe há bastante tempo. Essa ideia de descobrir a dose do Venvance eu achei muito legal, cara. Porque eu não descobri minha dose, não consegui mais usar o Venvance, eu uso a Ritalina por causa que eu não sei se eu não consigo saber a dose, me atrapalha. Daí fiquei até com uma aversão desse medicamento. Porque fazia aquilo de você trabalhar muito, não conseguir parar de trabalhar, então... Estava sendo forte, porque ele precisa ser terapêutico, sente muito colateral, muito efeito colateral no final das contas. E realmente isso é interessante, porque a gente, tu tem TDAH. Claro, meu pai, o pedido dele era porungo, porque obviamente era TDAH, entendeu? O que é porungo, o que quer dizer? Cabeça oca. E meu irmão também, eu também, em níveis diferentes. Meu irmão já não vive sem o Venvance. Eu não consegui descobrir minha dose, fiquei perdido. Pô, isso aí já resolveria muito. Se eu tiver algo que... Não só desse especificamente, mas muita coisa que a gente faz hoje em dia. Eu tentei fazer academia por 2 anos que eu só emagrecia. Não conseguia ganhar massa muscular nenhuma. Alguma coisa estava errado. Ou na dieta, que eu não conseguia... Primeiro que eu não conseguia nem comer mais, e tanto que tinha que comer, que me falaram que eu tinha que comer. Não aguentava, eu tinha pavor de ver comida, quando chegava de comer me dava até aversão. E depois, tinha que treinar mais, todo dia. Foi o momento que eu mais fiquei magro na vida. Aí eu desisti, abandonei. Aí a suplementação entra como aliado também, né? Às vezes o pessoal coloca a suplementação antes do alimento. Na realidade, não. Eu, como consultora técnica de uma marca de suplementação, eu falo, o básico é a alimentação. A gente usa o suplemento para complementar. Então, ele vai potencializar o efeito. Então, por exemplo, em dietas que são muito calóricas, dificilmente a pessoa vai conseguir só com o alimento ter um bom aproveitamento. E quando a gente fala disso, de sono, por exemplo, se a pessoa tem um volume de refeição muito grande à noite, também prejudica o sono. Então tem que pensar em todos os aspectos individuais. Muito detalhe, uma peça ali já prejudica Exatamente. Eu já fiz um teste, por exemplo, quando eu estava treinando de manhã cedo, a minha janta tinha que ser bastante calórica com bastante carboidrato, porque eu não tomava café da manhã, então meu café da manhã era a minha janta. Aí eu, de novo, não conseguia dormir tão bem, mas funcionava, meu treino era bom. Agora eu prefiro separar, né? Com um pouco antes para que... Mas claro, eu vou pesquisando, eu vou tentando entender. E aí entra no ciclo circadiano que você falou. Qual que é o melhor horário para treinar que você vai ter um bom rendimento? Tem um horário específico para cada pessoa também? O ideal... É de manhã, é de tarde, é de noite? Quando dá, né? Para ir todo dia. Isso. Pensando em ciclo circadiano, o ideal seria mais durante o dia. Você estar em movimento durante o dia e durante a noite você relaxar, não ter um treino muito intenso. Claro que tem gente que não consegue, que ela só vai conseguir fazer o treino à noite. Então, tendo essa realidade, só consigo fazer o treino à noite, o que a pessoa pode fazer para conseguir melhorar o sono? Aí a gente vai avaliar essa questão.
Por exemplo, o pré-treino à noite, né? Do treino em jejum, por exemplo. Se a pessoa consegue ter um bom consumo de carboidrato à noite, a gente leva em torno de 4 a 6 horas para ter um acúmulo de energia no músculo, né? Então, esse é o tempo que a gente leva para acumular glicogênio muscular que a gente vai usar na hora do treino. Se a pessoa não consumiu nada de manhã, mas ela teve um bom consumo de carboidratos à noite, ela pode ter um bom treino. Sim. E aí a gente começa a ver também esses debates na internet de carboidrato à noite engorda. Não dá para consumir carboidrato. Não é que o carboidrato é vilão. Qual que é o tipo de carboidrato que você está consumindo? Qual que é o horário? Qual que é a sua rotina? Será que você precisa dessa quantidade ou será que está exagerando? E aí a gente começa a verificar como que o biohacking faz sentido na vida de cada pessoa. Né? Como que para você pode potencializar a sua performance. Para outras pessoas talvez não faz bem. É correto dizer que a última coisa que o cérebro que o nosso corpo vai priorizar talvez seja o cérebro? Ele vai manter os órgãos funcionando. O cérebro ele consome muito energia do corpo. Porque realmente, quando a pessoa está com déficit de alguma vitamina alimentar, a primeira coisa que acontece é que começa a ficar esquecido. Gravidez. Minha esposa grávida, final de gravidez, falta 2 meses para minha segunda filha nascer. Ela tá super esquecida. Tipo, não é o normal dela. Ela sempre tem uma mente muito boa. Ela lembra de tudo, sabe? Até eu acho estranho quando, tipo, ficou uma sacola de comprar no carrinho. Eu esqueci lá, nem vi. Tipo, não é normal, sabe? Ela tá no fim da gestação. Entendi. Sabe, parece, tipo, vou priorizar tudo. Priorizo teu corpo, priorizo o bebê, o cérebro fica depois. Se sobrar, eu te mando. Faz sentido isso ou eu tô falando besteira aqui no podcast? Não necessariamente. Na realidade, assim, como o Gabriel citou agora, o nosso cérebro ele pode ter ali em torno de 2% do peso do corpo, mas ele vai utilizar em torno de 20% da nossa energia. Então, ele é um devorador de energia. O cérebro é fundamental. Ele vai precisar de nutrientes ali. Então, o que o corpo não vai priorizar? É o que é menos vital. Então, por exemplo, a unha, a pele, músculo, ele é vital, mas se você consumir pouca proteína, o seu corpo vai conseguir começar a gerar energia a partir dos aminoácidos que você tem ali. Então, a gente vai... O corpo, ele sempre prioriza o que é vital. Ele vai priorizar você ter mais energia para você conseguir sobreviver. Então, a gente precisa sempre estar suprindo essas necessidades, porque senão vai começar a ter esses efeitos. Então, queda de vitaminas do complexo B, por exemplo, até muita gente não sabe, mas queda de B9 e B12 pode dar anemia. Então, às vezes a pessoa está se sentindo fraca, não é nem falta de ferro, é falta de vitamina. E se a pessoa está consumindo pouco, vitaminas do complexo B e vitamina C são vitaminas hidrossolúveis. Então, elas são solúveis em água. Se eu não tenho um bom consumo dessas vitaminas e eu fica um tempo sem consumir, o corpo ele vai começar a sentir essa queda. É porque todos os dias a gente precisa repor, a gente não consegue guardar estoque. Diferente das vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gordura. Então, tem a vitamina A, D e K, que são solúveis em gordura. Então, a gente consegue armazenar com mais frequência. São vitaminas que é mais difícil ter deficiência. Embora a vitamina D, a gente sabe que no Brasil, muita gente tem deficiência e não sabe. E aqueles níveis ali de exames de sangue, geralmente eles são muito baixos. Eu gosto de manter um nível bem maior, para fins de imunidade, para fins... A D é do sol? A D é do sol, né? Isso. Quanto que deveria as pessoas ter de vitamina D? No mínimo 30. Mínimo? Nos exames geralmente está 20. Eu gosto de manter sempre acima de 30. E a vitamina D, ela até é considerada um hormônio, de tanto que ela tem uma função endócrina no nosso corpo. Então, a gente precisa dela, principalmente para conseguir ter uma melhor imunidade, para conseguir ter um melhor rendimento cerebral. Então, vitaminas, sabe? Às vezes a pessoa olha tanto para o macronutriente, então, proteína, carboidrato, gordura. Se está suficiente, está bom. Não está bom. A gente precisa entender, será que os micronutrientes estão adequados? Será que o consumo de água está adequado? Será que a pessoa está conseguindo ter um sono de qualidade? Eu vi uma frase, uma vez alguém falou, não lembro quem falou, que saiu estudos que viu que durante a pandemia não teve ninguém, até foi esse que me impressionou bastante por esse falar enfaticamente, que ninguém morreu de Covid tendo vitamina D, sei lá, acima de 50. Um alto nível de vitamina D. Faz sentido? Faz sentido porque ela tem uma ação direta na imunidade. Né? Não se pode dizer que isso eu não tenho dados sobre isso. Mas faz sentido. Mas se a pessoa tem vitamina D adequada, ela dificilmente tem um sistema imune mais fortalecido, com certeza. Putz, aí entra, se a gente pensar na nossa rotina, né? A gente 2 vezes por semana faz home office em casa. E nesse dia, dificilmente a gente vai sair de casa. Não vai nem abrir janela, muitas vezes, né? Porque a gente tá em home office. Por que eu vou abrir janela? Eu tomei vitamina D injetável, porque tipo, eu não pego sol faz muitos anos, né? Pra ficar com esse tom de pele bonito, saudável aqui. Então, aí eu fui no Nutroli e meteu um injetável lá, porque... a vitamina D não pode estar baixa de jeito nenhum. O sistema imunológico. Até agora, vamos pensar, porque tudo isso parece
É extremamente interessante, né? Cara, dá para fazer muita coisa de forma saudável para você ter uma vida melhor, um corpo melhor, mais saúde, mais disposição, mais vitalidade, pensamento melhor, teu cérebro melhor, mais cognição, sabe? Performar melhor, tudo isso você tendo todo o teu organismo funcionando muito bem, sem nenhum déficit, em equilíbrio, né? Exato. Mas isso tudo me parece, olhando o dia de hoje, inacessível para a grande massa da população. Né? É algo muito restrito, é quem tem condições de fazer exame. A gente falou agora do exame também de genético, tudo isso vai muito dinheiro. Até eu falei do exame lá que o nodontólogo fez, tinha plano de saúde, mas no plano de saúde veio uma fatura de mais R$600, caralho, tudo isso de exame, não é barato você fazer isso, né? E o que daria para a gente pensar como uma dica para a população no geral estar bem? Boa. Né? O que ela pode fazer ou deixar de fazer para ela estar bem. Você falou de uma coisa do café, né? Diminui açúcar e farinha, são hacks diminui mais café. Práticos, simples, mas já vai dar uma melhora né, de condição. Apesar de que farinha e trigo acho que é um dos alimentos mais baratos, às vezes, para a pessoa. Mas existem alternativas. Que caminho que dá para fazer para você, sem gastar muito dinheiro, ter uma qualidade boa de vida? Eu falo que, na realidade, assim, no biohack a gente tem técnicas avançadas. Então, por exemplo, um nome muito conhecido hoje é o Brian Johnson. Ele gasta em torno de $2 bilhões por ano. É aquele cara que quer reverter a... Sei quem que é. Quer voltar a ter um corpo de 18 anos. Isso, Capaz, não tô sabendo. Tem 45 anos. É um empresário americano que ele investe tá vivendo pra muito. Isso, né? Ele é um case relacionado ao biohacking. Então, ele tem uma rotina muito regrada, acompanhado por 30 médicos, exames todos os dias, tudo que é suplemento exatamente formado. E aí até essa é uma reflexão que eu faço, assim, porque o protocolo dele, que é o Blueprint, ele está 100% disponível e gratuito na internet. Nossa. Então, para quem tiver curiosidade, pesquisar protocolo Blueprint na internet, vai encontrar exatamente o que ele consome no dia dele. Os suplementos são quase 100 cápsulas por dia. Agora acredito que já passou de 100 cápsulas por dia. Caramba. E tudo exatamente como ele faz. Só que a reflexão que eu faço é: será que se eu seguir aquela dieta vai funcionar para mim? Será que se vocês seguirem vai funcionar para vocês? Não vai. Porque existe uma coisa chamada individualidade biológica. Então, quando a gente fala de biohacking, eu busco voltar para o que era natural. E aí, quando a gente volta para o natural, a gente não está falando de técnicas ultra avançadas e caríssimas. Ninguém tem $2 bilhões para investir. A gente pode voltar o que era o natural do nosso corpo para conseguir ter mais performance. E aí a gente entra muito na parte de restauração, que é o terceiro R de biohacking. Boa. Então, primeiro eu falei dele da remoção, a gente vai remover aquilo que está prejudicando, e se hoje eu faço algo que me prejudica, eu não preciso investir mais para conseguir tirar isso, eu preciso só me perceber. E deixar de fazer aquilo. Exato, visualizar o que está fazendo mal. Segundo, reposição. Não consigo fazer exame de sangue, não consigo usar suplementos. Então, busca, ao menos, basear a sua alimentação no mais natural possível. Então, não vou ficar só à base de refinado, vou preferir o que é mais natural, beber mais água. Então, são práticas simples e praticamente gratuitas. E aí, a gente vem para a restauração. Uma das técnicas que a gente usa para conseguir aumentar a disposição durante o dia, que é muito discutido no biohacking, até um nome que eu tinha citado antes, o Dave Asprey. Às vezes eu abro a live dele no Instagram, ele tá deitado na banheira de água fria. Eu já ouvi muito falar disso. Essa é uma técnica muito utilizada, que é o banho frio, justamente para você ativar aquele sistema de luta ou fuga. Às vezes no gelo, né? No gelo. E até porque isso faz com que a gente libere proteínas de choque térmico. Então, o seu corpo ele vai criando resistência física a isso. E, mentalmente falando, isso também é positivo. Então, durante o dia, toma um banho gelado para ver se já acorda. E aí, durante a noite, claro, tem que ser mais relaxante. Então, o que seria, assim, o ideal para restauração? Uma rotina muito simples que a gente pode aplicar no dia a dia. Acordou de manhã, olha para o sol. Não, André, mas eu acordo antes do sol, que é o meu caso, por exemplo. Faz algo para você conseguir mostrar para o seu corpo que você está ativo. Eu gosto de começar o dia na esteira. Então, eu faço um cardio em jejum, por exemplo, e logo já vem o sol. Então, eu consigo ter essa dupla técnica aqui de biohacking. Já consigo ativar muito o meu sistema nervoso também. Banho gelado em seguida. Mas o que acontece? Para quem tem o objetivo na academia, por exemplo, de ganho de massa muscular e hipertrofia muscular, também tem que tomar cuidado para não tomar o banho gelado logo após o treino. Porque aí também a pessoa pode ter uma ativação anti-inflamatória e prejudicar aquela sinalização que seria o estímulo do treino. Então, para quem tem para esse fim, não é tão interessante. Agora, para fim de emagrecimento, é muito bom. Banho frio para emagrecer. Cara, exatamente. Frio e às vezes gelado mesmo, Por que existe a criolipólise, né?
O gelado, ele também faz com que a gente tenha essa ativação de proteínas de choque térmico e também gasta mais calorias porque o nosso corpo ele tem um padrão de temperatura. Se você expõe ele a uma temperatura muito baixa, ele vai gastar energia para conseguir voltar no que era o natural. Né? E aí a gente vai voltando para esse estado. Você vai se tornando mais forte. Eu não falo nem que é uma resiliência, é uma questão de têmpera mesmo. Você se torna mais forte. E aí sim a gente vai conseguindo criar essa resistência maior. Isso não pode correr o risco de resfriado, coisa assim, de ficar doente fazendo isso? Tipo... se a pessoa já tem uma imunidade baixa, não é nem ele reduz um pouco a imunidade? Pode reduzir, tipo... Se a imunidade está boa, não tem nenhum problema. Vitamina D já tem que estar adequada. Alto, o mínimo, né? Faz exame de vitamina D. Isso é baratinho, né? É. Não custa nada fazer isso aí. Isso é de menos. Sim, alguns suplementos são super o último baratos. básico, saber como é que tá minha vitamina B, meu complexo B, minha vitamina D, que é questão de imunidade. Isso qualquer um consegue fazer. Isso é simples. Na verdade, até comer saudável, ver uma vida saudável, acho que é mais barato do que não viver saudável. É que as pessoas não fazem o cálculo. Não fazem, E tem gente que às vezes, eu não tenho dinheiro para alimentação saudável, só que todo final de semana tá comprando pizza, tá comprando bebida fast food. alcoólica, coisa assim, que é extremamente Eu acho que isso também é preguiça também. A gente tá muito acomodado, eu acho. Ou talvez falta de disponibilidade de energia para chegar em casa e fazer a sua própria comida. É falta de planejamento, eu acho. Porque aí a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Só que ela chega em casa, ela fica 1 hora rolando ali a rede social. Então assim, o que é prioridade nesse momento? Se a prioridade é saúde, eu vou encontrar tempo para fazer isso. Ou esse tempo que ela tá usando para mexer no celular, ela poderia estar na academia, fazendo exercício físico. Ou alguma caminhada na rua, algo que ajuda o corpo. Então, pensando em uma rotina que é gratuita praticamente e que é muito simples, é você acordar, já sinalizar para o seu corpo que é dia, ter essa exposição à luz solar pelo menos 15 minutos durante o dia, antes do meio-dia, e também fazer as refeições de forma regular ali. Claro, não tem uma regularidade ideal, mas o que a gente sabe, por exemplo, para você ter uma boa aminoacidemia, ter aminoácidos do sangue circulando, que vão formar proteínas, o ideal seria você ter 4 refeições ricas em proteínas. Tá? Então, nessas refeições, você vai conseguir liberar esses aminoácidos. Eu vou te fazer mais uma pergunta que você citou, criolipólise, né? Ela funciona realmente porque ela congela a gordura ou é porque realmente expõe o corpo a um frio extremo numa região? E aí isso realmente faz esse mesmo efeito que falou de tomar um banho frio, que também ajuda no emagrecimento? A criolipólise, eu vou ser bem sincera, eu não tenho muito conhecimento sobre a técnica de como que funciona ali. Mas eu acredito que ela tem muita relação com esse sistema natural do nosso corpo de gastar mais calorias para você conseguir voltar nesse estado natural. É isso que a gente chama de homeorese, é você voltar, conseguir se adaptar a esse estresse físico. Então, quando você consegue fazer isso de forma frequente, não adianta fazer só uma sessão, por exemplo. Não vai funcionar. Tem que ser algo frequente. Por exemplo, até uma vez achei muito interessante que eu assisti uma palestra sobre isso, e a palestrante falou, a melhor forma de perder gordura é você esquiar sem roupa no gelo. Porque aí você está expondo seu corpo no gelo. Uma criolipólise total, assim. Total. Aí seu corpo vai gastar mais caloria. Mas, tanto é que, por exemplo, as pessoas que escalam o Everest, nossa, é totalmente catabólico. Tem gente que perde 10, 15 quilos para conseguir chegar até lá. Não só por causa do exercício, mas também por causa da condição que a pessoa se expôs. Então, isso também é um fator que contribui ali. Interessante, a gente percebe que por causa do calor vai emagrecer porque está suando, transpirando, mas o frio também, porque daí internamente o corpo vai ter que... E trabalhar até mais. Esse cara que você comentou, ele faz os testes de idade celular, eu acho, alguma coisa assim, né? Isso é verdadeiro? Tem alguma base científica? O Brian Johnson? No geral, porque eu também fiz esse teste lá com o Pandino, eu fiz uma bioimpedância que lá saiu minha idade celular e eu fui com 22 anos de idade celular. Idade metabólica. 22. É verdade, eu tenho o teste aqui que eu posso abrir na prova, 22 anos. E achei interessante, falei, então devo estar saudável, bem, né? É interessante. Isso é algo que é calculado de acordo com todos os parâmetros ali. Líquidos, gordura. Isso, tem vários aspectos. Por exemplo, tem gente que é muito mais novo e dá uma idade metabólica de muito mais. Tem gordura visceral. É metabólica, muito... é isso? Idade metabólica. Tá, entendi. Aí, ó. Se eu tô com metabolismo acelerado, então a tendência é que seja a bioimpedância, mais ela dá esse dado de idade metabólica. Tá. Então Tanto foi que isso. se você melhora a sua composição corporal, então ganha massa muscular, reduz gordura. Se você tem gordura visceral aqui em volta dos órgãos e reduz também, a sua idade metabólica reduz. Ela vai melhorar.
Então, é questão de como que o seu metabolismo está agindo. Tem gente que chega totalmente bagunçado e aí a gente consegue melhorar com esses parâmetros. Tu também costuma fazer a bioimpedância para acompanhar o... Sim, já fiz por bastante tempo. Hoje eu tenho eu fiz uma certificação internacional chamada ISAC, que aí é o método de avaliação de composição corporal. Então, ela tem uma metodologia diferente. Mas a bioimpedância ela é muito interessante para a gente ver principalmente essa parte da água. Porque o que acontece? A bioimpedância ela é um ótimo método de avaliação de corporal, mas é muito sensível a algumas questões que as pessoas às vezes não seguem. Se hidratou antes, se comeu antes, já vai... Tem a questão da mudar, hidratação, né? tem a questão de exercício físico, tem a questão de mulheres, por exemplo, a fase do ciclo menstrual se alterou, o horário do dia pode dar um resultado diferente. E aí se torna muito complicado você se basear apenas nesse método. Mas para complementação é excelente, principalmente para a gente ver essas... Para ter uma base, né? Isso, é um extra, né? A gente tem mais um fator ali. Mas voltando aqui na parte da restauração, a gente tem aqui então uma rotina. Você acordou, sinaliza para o seu corpo que é dia. E à noite a gente começa a praticar a higiene do sono. Que é você sinalizar para o seu corpo que é noite. Então você começa a reduzir a luminosidade da casa, reduz aquelas luzes muito intensas, luzes muito brancas. Pode ativar no celular ali o night shift, então para reduzir aquela claridade, e também ela fica mais amarelada, então já descansa mais os olhos, não tem aquela incidência tão forte à luz. Evita qualquer estimulante, então cafeína à noite não dá para usar energético à noite, evitar suplemento pré-treino muito tarde. O ideal é ter realmente esse descanso. E aí você tinha citado, Gabriel, antes o mulungu, que é um chá excelente, porque quando a gente fala de descansar, a gente também está falando de liberar um neurotransmissor chamado GABA. GABA. Esse era o quarto que está no manipulado. É mulungu, GABA, L-teanina e melatonina. Bacana, ótimo. Essa é uma receitinha que eu vou trazer para tu experimentar. Ele pode ser suplementado também, mas só o fato de você fazer essa higiene do sono e consumir alguns chás, por exemplo, mulungu, camomila, erva cidreira ou valeriana, melissa, são alguns chás que eles podem ajudar com essa liberação natural de GABA. Então a gente começa a relaxar, mostrar para o corpo, olha, tá na hora de descansar, não é para ficar tão ativo. E aí vai reduzindo essa luminosidade, tenta deixar o ambiente mais relaxante, que aí sim o sono vai ficar muito melhor. E isso tudo você compra barato em loja de suplementação, muita coisa que falou aqui é de graça, muita coisa que você vai economizar, que você vai deixar de consumir. Exato. E outra técnica que eu também não poderia deixar de falar, que é, às vezes as pessoas pensam só no avançado, no tecnológico, né? O dispositivo de última geração. Na realidade, uma das técnicas mais estudadas no biohacking é o mindfulness, que é você ter a atenção plena, viver o momento presente. Então, ao invés de ficar pensando o que eu vou fazer depois, esse pensamento acelerado que as pessoas têm, vou focar o que eu estou fazendo aqui, eu estou tomando água. Porque se eu ficar só pensando no que eu tenho que fazer amanhã, eu não vou conseguir nem focar agora e nem quando eu chegar amanhã também não vou conseguir focar. Então eu preciso estar vivendo o momento presente, ter essa interação com o ambiente para que eu consiga realmente ter performance. A performance física, a produtividade não é você trabalhar demais, mas é você trabalhar de forma focada e ali conseguir manter o seu foco naquele período que você se dedicou. É uma tática que eu gosto muito para performance, é a técnica Pomodoro. Não sei se você já utiliza. Eu gosto bastante. Que não é você ficar horas e horas sentado, agora é hora de trabalhar. Eu vou trabalhar de uma forma muito focada por um tempo, eu vou descansar, mas eu vou voltar depois com todo o foco possível. E aí que tá o mindfulness, é você ter a atenção plena que você faz para conseguir ter performance ali. E o Pomodoro ele ajuda até você ter um autoconhecimento e uma análise estatística, né? Por exemplo, hoje eu consegui trabalhar 10 ciclos, digamos, 5, 4, plenamente. Eu cheguei no 5º ciclo ali de 25 minutos, dei uma abaixada na minha performance. Então ele ajuda a tu ter um parâmetro, né? Porque a gente tem empresa, empresário, tá sempre querendo fazer mais. Sim. E às vezes tu se força a fazer mais, tu vai fazer menos que tu não vai fazer plenamente. Vai pro excesso e ao invés de melhorar, você piora a capacidade. Só que o desafio é se a gente conseguir se autometrificar, né? Porque ninguém chega, cara, tá produzindo mais ou menos. A gente precisa... E a gente vive nessa busca constante, né? Até hoje, qual que é o perfil do cliente que você atende como nutricionista? É mais o pessoal empresário, atleta de alta performance, ou também é a pessoa normal que está querendo entender como é que funciona esses mecanismos? Como é que é esse teu trabalho específico? Que tipo de cliente tu atende mais? Em termos de atendimento, meu público hoje são executivos. Então, são pessoas que têm uma rotina muito agitada. Que é esse perfil que você falou. Quero performar. E eu entrei no LinkedIn, por exemplo, que a gente estava conversando antes do podcast, justamente para comunicar para esse público que sim, a sua alimentação, o seu estilo de vida faz com que você tenha mais sucesso profissional. Porque se você é aquela pessoa que a todo momento fica ali tentando ir no extremo, o que acontece no extremo? Que a gente vê cada vez mais dos casos no Brasil? Burnout. Então, uma pessoa que ela tá
tão esgotada do que ela faz que o cérebro dela desliga, ela não consegue mais trabalhar. E aí a gente está pensando em, poxa, a pessoa estava tentando chegar na alta performance, só que exagerou do ponto e aí ela teve que regredir sem outra escolha, né? O corpo não conseguiu aguentar. Então, o que é o biohacking? Até para executivos, para qualquer pessoa que tá escutando o podcast. É a pessoa se conhecer, ela entender como que ela vai manipular a rotina dela, o que ela consome, o que ela faz, para que ela consiga performar mais. E isso é totalmente individual. Então, não existe uma fórmula mágica. Até eu gosto de citar o caso do protocolo Blueprint, do Brian Johnson, porque é muito detalhado. Você entra no site, exatamente cada suplemento que ele consome, mas eu tenho certeza absoluta que se eu fizer a mesma rotina, eu não tenho o mesmo resultado. Então, é isso que a gente tem que ter muito em mente, que cada pessoa é única, cada pessoa consegue a sua alta performance a partir do momento que ela se entende e ela começa a cada vez a explorar. E essa evolução é constante. Não existe um ponto que você fala assim, não, agora essa dieta é perfeita, essa rotina é perfeita, eu vou seguir assim para a vida inteira. Não, é todo dia ali buscando se evoluir cada vez mais. Até porque acho que até é quase instintivo do ser humano. Eu, por exemplo, às vezes eu entro numa rotina legal, tô indo treinar de manhã, depois tu entra na tarde, daí parece que tá perfeito. Daqui uma semana eu vou um outro horário, vai ter que ser esse horário aqui agora. Sim. Então acho que essa mudança de rotina faz parte da rotina, né? Claro. Enfim, já vem do autoconhecimento. E até eu comentei o teu LinkedIn, eu achei muito interessante, porque assim, você é a top influencer de nutrição, a primeira do Brasil. E antes dessa nossa conversa, eu pensava, por exemplo, no trabalho nutricionista, eu ia dizer, Instagram. Só que se tu pensa no Instagram, hoje é uma rede social muito difícil de tu criar relevância. Você foi por outro caminho, você foi pelo LinkedIn, se estabeleceu como autoridade lá e hoje é teu principal canal. Como é que foi esse teu começo? Porque eu imagino que muitas pessoas que estão se formando agora, ou até que já se formaram em nutrição, têm essa dificuldade de entrar no mercado, porque precisa fazer marketing. Né? Medicina, beleza, tu vai lá, faz um plantão, tu sobrevive. Agora acho que nutrição tem esse desafio, né? Como é que foi esse teu começo de essa entrada no digital que tu se estabeleceu como autoridade? Excelente, Gabriel, porque assim, realmente, quando a gente fala em marketing, Instagram, né? O pessoal tem o Instagram como a única rede social que você tem que atuar. E eu tinha essa ideia também, até eu fiz a mentoria com o Ricardo Albosco, que esteve aqui com vocês, e ele abriu a minha mente no sentido de, a gente tem um oceano azul para explorar no LinkedIn. Então, você tem um público de executivos estão no LinkedIn. Se você explorar essa rede social, você vai conseguir beber água limpa, né? Você chega primeiro. E foi o que eu fiz, de uma forma muito estruturada, com muita estratégia. Então, a gente fala até no livro Personal Branding para Profissionais da Saúde, que foi lançado esse ano, que existem 3 pilares para você conquistar a autoridade digital. Primeiro, é você ter atitude. Se você não tem atitude, é aquela parte do perfeccionismo de, quando eu tiver uma logomarca, eu começo. Quando eu tiver tudo certo, quando eu tiver um estúdio de podcast, aí eu começo. A gente passa muito por isso. A gente sempre quer entregar o melhor, só que se você não tem atitude, você simplesmente não consegue aperfeiçoar. Então, não tem como você não ter tem como resultados. aperfeiçoar o que não existe ainda, porque você nunca fez. Exatamente. Então, passo é fazer. Foi o que eu fiz, morrendo de medo, né? Assim, recém-formado, será que eu vou conseguir criar essa autoridade? Nesse mercado que é muito difícil, né? Porque é um erro comum. Às vezes tu vai ficar com tanto medo de gerar um conteúdo, porque os outros profissionais às vezes vão te criticar. Medo do julgamento. Medo do julgamento. No nosso mercado até que não é tanto, né? A gente tem esse medo, mas é muito menos infundado do que no teu mercado da nutrição, da medicina, que tem um monte de artigo científico. Qualquer coisa que você publicar vai ter um contraponto. Tem. Né? E deve ter muita gente chata, mas não é bem assim, isso aqui, né? E eu também, como finalizei há pouco tempo o meu mestrado, e a gente sabe exatamente que existem estudos que eles são embasados em interesses. Muitos, então, assim, se eu quiser comprovar que essa água aqui faz mal, eu posso encontrar por motivo X e Y que pode fazer mal. Então, assim, é essa responsabilidade que eu também trouxe de eu vou traduzir o nutricionês, né? Vou traduzir o que é difícil pro profissional, entendendo que meu público não é o profissional. Porque essa é a grande questão. Tem gente que começa a publicar e fala assim, mas o que os meus colegas vão pensar? O que eles vão falar? Se me criticarem. E a pessoa não começa, então tem que ter atitude. E aí depois vem a estratégia, que é o segundo pilar dessa marca pessoal forte. É atitude, estratégia e disciplina. Foi o que eu segui. Então, eu tive atitude, iniciei ali com estratégia. Então, o Dalbosco ele tem uma experiência muito vasta nesse mercado de marca pessoal. Ele me instruiu ali como fazer as publicações. E eu comecei criando essa autoridade no LinkedIn, principalmente. Mas depois a gente começou a distribuir para outras redes, né? Por cross-media. Então, hoje, eu uso também o Instagram ativamente. Não tanto focado em nutrição, mas para profissionais. Agora, sim,
Eu, como mentora de nutricionistas, eu foco no Instagram, na parte de mentoria. E no LinkedIn, eu foco mais para o meu público ainda, criando essa autoridade como nutricionista e como palestrante de alta performance biohacking. Então, a gente pode utilizar, distribuir diferentes redes para diferentes objetivos também. A partir do momento que a gente entende, é lá que eu quero chegar, então são esses passos que eu preciso seguir. E realmente, eu falo assim que foi um oceano azul e eu exploro cada vez mais. Hoje eu consigo inspirar outros nutricionistas a estarem no LinkedIn também, mas eu ainda vejo que é pouco explorado. Que quase não se escuta falar de LinkedIn na faculdade, e o Instagram ele se tornou um oceano vermelho. Sim. Tanto que vocês que trabalham com marketing sabem o quanto que é difícil você ter alcance orgânico. O LinkedIn ainda é uma rede que distribui muito bem organicamente. Sim. Mas no Instagram não existe. No Instagram é muito difícil. Não, obrigatoriamente tem que pagar. O Instagram é o TikTok. Se você fizer algo engraçado para as massas, ele te entrega. Se você fizer algo extremamente inteligente, mas se não for algo conteúdo engraçadinho, mais técnico, então... é raso. O Instagram para entregar é conteúdo extremamente raso. E muito rápido, né? A gente vê o Reels. Muito rápido. Virou o TikTok, né, o algoritmo. Então, para realmente fazer algo, né, profundo, embasado, acho que tem outras redes mais adequadas hoje. Sim. E o que eu gosto até do LinkedIn, que agora, depois da conversa do almoço, que eu fiz alguns testes. Eu publiquei um vídeo e depois um post em imagem. E o vídeo quase não deu engajamento. E era até um vídeo interessante, assim. Se fosse no Instagram, ia ser o contrário. O post só de imagem não vai performar. Eu vejo que o LinkedIn ele ainda está priorizando foto com texto que tenha conteúdo. Isso, para quem está saindo da faculdade, é muito mais fácil. Não precisa virar um blogueiro, né? De, oi, pessoal, tudo bem? Tu consegue gerar um conteúdo bom, curto, direcionado e crescer organicamente. LinkedIn é profundidade, né? Conteúdo técnico. Isso, né? O perfil do usuário é muito diferente muito, no Instagram. Né? Muito bem. Andriele, olha, você viu que a gente ficou muito empolgado. Não, foi ótimo, adorei, pai. Cara, como é que eu consigo... 16 horas, cara. Não, e vai, cara, tem conteúdo ainda, cara. O recorde, o episódio mais longo, com certeza. Nenhum foi. Eu já fiquei em podcast em 2 horas, que eles tiveram que parar, porque senão o pessoal ia fechar. Caramba, com certeza é o episódio mais longo. É um assunto muito interessante, a gente realmente é fascinado por esse universo, a gente quer muito saber cada vez mais, né, para ver como performar. Acho que você mudou minha mente, tenho certeza que o Gabriel também, e tenho certeza que vai mudar a mente de muita gente que está assistindo aqui sobre essa questão do biohacking, né? Putz, é que a gente pesquisa, só que enfim. Dá pra ter uma profundidade muito grande, dá pra ter a performance máxima, o que você realmente vai ter que investir até o nível que você citou no exemplo lá, tomar 100 suplementos, né? Cara, existe o caminho para isso, mas aí realmente você vai e no máximo do máximo onde você pode chegar, para quem quer a máxima, né? Mas eu vi aqui, cara, desmistificou mesmo, que realmente na minha cabeça isso era coisa de gente muito rica com investimento muito alto. E coisas simples que vão te ajudar muito no teu dia a dia. Os pilares são naturais. Cara, é incrível isso. Eu acho que é um dos maiores aprendizados também. Tem uma frase que é tipo comida de vó, né? Porra, exato. É o feijão, o arroz, a carne. É desembalar menos e descascar mais. Essa frase do nutrólogos é muito boa. Excelente mesmo. Eu acho que é justamente isso. E fazendo essa rotina que você comentou, acho que automaticamente a gente já vai começar a viver melhor, já vai ter uma outra energia, vai ter mais, sabe, uma... Tem que fazer exercício, isso, bicho. Né? Tem que entrar... Não, faz sentido, claro. Um dia. Vou fazer. O pé dele. Até o Alexandre Marcelo já convidou ele para fazer jiu-jitsu lá. Vou fazer o jiu-jitsu. Vai? Vou fazer. Cara, aí vai ser um perigo isso aqui, cara. E, pô, até me perdi aqui, tá vendo? Que eu não me perdi aqui. Como que a gente consegue ter o livro? Pra quem quiser comprar. Tem um livro? Boa. Ela tem Tenho 2 livros lançados. O Ricardo falou, exatamente, claro. O Personal Branding para profissionais da saúde. Ele é um livro direcionado para profissionais da saúde que querem se projetar. Então ele fala não só de imagem pessoal, mas como que você cria uma marca forte e consegue se diferenciar no mercado. Vocês encontram na Amazon, então é só pesquisar Personal Branding para profissionais da saúde, ou até no meu Instagram, que é André Pedroso, também tem um destaque lá sobre o livro, e a gente gosta de escrever uma dedicatória especial também. Então, para quem quiser uma dedicatória escrita no livro, é só enviar uma mensagem ou no meu Instagram ou do Ricardo Albosco, que a gente faz favor ali de enviar. A gente gosta muito de ter esse contato mais próximo. E também, para os nutricionistas, eu tenho um livro lançado que é o 365 Ideias para Nutricionistas, e aí é focado em marketing. Então, são 365 ideias mesmo para a pessoa abrir e falar...
o que eu posso publicar hoje? Se a pessoa está sem criatividade, será que isso faz sentido para o meu público aqui? Como que eu posso converter isso? Então, são temas, e ali também tem algumas dicas do Ricardo Albosco de marca pessoal. Então, são temas ali para realmente inspirar nutricionistas a publicarem nas redes sociais e fortalecerem a marca pessoal. Eu acho que até, de repente, até seria interessante um outro podcast falando especificamente do marketing para esses nichos que não são tão explorados, né? Tipo, porra, dá pra falar de profissionais de saúde. Pô, a gente podia fazer um episódio especial até com o Dr. Ivo junto. Com ela, o Dr. Ivo é sensacional. Pô, o cara extraordinário também, assim, fera no marketing. Já vamos agendar. Inclusive, até, de repente, não sei, até ela seria uma boa palestrante pro Desintegra. Verdade. Desintegra é um evento que a gente desenvolve que é focado em medicina integrativa. A gente teve a primeira edição aqui em Balneário, agora a segunda vai ser em São Paulo ano que vem. E assim, cara, é um público sensacional. Tirar daquela questão de só fazer o procedimento, mas pensar no antes. E é muito do que tu tem. Eu acho que seria um episódio muito legal mesmo. Com certeza, será um prazer. Legal. Até sobre um assunto que a gente não viu, né? No Desintegra, marketing para os profissionais. Ali é um assunto maravilhoso. Isso é algo que eu gosto de compartilhar. Com certeza plantar uma semente lá pro Dr. Ivo, que acho que faz todo sentido. Vamos sim. Andriele. A última missão. Opa. Tu vai falar? Deixa que eu falo. Não, pode falar. Pensei que tu ia esquecer. Não, eu não ia esquecer. Eu ia falar justamente isso. Não, vai lá, fala você. É porque sempre que a gente finaliza o episódio, a gente pede para você indicar alguém para participar do podcast. Alguém que tenha feito um trabalho bacana, que seja um profissional diferenciado, independente da área. A gente não importa se é pequeno, se é grande, se é de marketing, de vendas, de comunicação. Alguém que faça um trabalho bacana. Então, olha para a câmera e chama essa pessoa. Quem você vai intimar para sentar nessa mesa para ter essa conversa com a gente? Forca. Não, brincadeira. Eu vou indicar o meu irmão, o Andrew Pedroso. Não sei se você já conhece. Ele é a minha inspiração. Eu entrei no marketing por causa dele. E ele também, TDAH. Então, vocês estão na mesma mesa. Meu Deus, ótimo. Mas ele é um empreendedor assim, que me inspira muito. Tem um canal hoje ali chegando em 1 milhão de seguidores no YouTube. Ele inspira muito os homens a se cuidarem, a ter vaidade. Lançou recentemente. Andrew? Andrew. Eu conheço ele, cara. Eu tenho irmão, caramba. Ele é de Joinville? Não. Agora em Joinville. Não, mas que mundo pequeno, caramba. Então, já chama ele aí, pessoal. Pô, eu tenho barba graças ao vídeo que ele falou do Minoxidil. Inspirou. Não, mas ele fez lá, há muito tempo. O cara falou assim, pô, então eu também posso, cara. Eu fui lá, maneiro, hoje eu tenho barba, cara. Eu não tinha barba. E ele é um exemplo de superação, porque ele era magro de ruim, né, pra ter uma ideia. Ele começou na academia com 60 quilos, menos do que eu tenho hoje. E ele, não sei quantos metros tem, mas quanto de altura. Mas hoje ele ganhou mais de 15, 20 quilos e é uma inspiração. Lançou recentemente a Major, que é a marca dele de produtos masculinos. Então, assim, é um exemplo de empreendedorismo, de inspiração. Eu acredito que vale a pena vocês trazerem pra cá. Legal, vamos convidar sim. Extraordinário. Pô, vai ser um prazer conhecer ele pessoalmente, inclusive. Que bacana. Vamos convidá-lo sim. Andriele, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É um assunto maravilhoso. E agradecer também a todo mundo pela audiência. Até o nosso próximo episódio.